nossa área, não especificamente dentro da área de prescrição, né, mas que fazem da nossa área uma fonte de rentabilidade. Já tem 18 anos que eu tenho academia e eu venho observando de uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, que cada vez mais eu sou contra, né? Que vai ser o tema hoje do nosso programa. Quais são os riscos da aula experimental? Por que o aluno quer fazer uma aula experimental numa academia? Uma aula experimental de andar na esteira, uma aula experimental de musculação, fazer exercício. Até hoje eu não descobri qual é a fundamentação teórica para que se exista a tal da aula experimental. Eu não sei nem quem criou a aula experimental em academia. Eu não sei. Eu precisava até conhecer esse cidadão para poder falar com ele, para ver quais foram as bases científicas que ele utilizou para poder introduzir essa tal da aula experimental. Eu, particularmente, uma opinião pessoal minha, eu sou contra a aula experimental. Não é por uma questão financeira que eu já quero logo reter o aluno naquele momento. O importante é você convencer ele, né, dos riscos que podem ser a aula experimental. Até professores de educação física, pasmem, colegas, um dia disseram para mim, por que você não oferece uma aula experimental lá na sua academia para o pessoal que joga aqui? Eu pensei comigo, não conheço ninguém aqui, não sei a particularidade de ninguém que está aqui, né? Como é que eu vou colocar uma pessoa dentro de uma sala de exercício e me responsabilizar por algo que eu não vou prescrever, né? E que ela vai fazer sozinha, porque normalmente quem vai para a aula experimental quer fazer sozinho, diz que já sabe, né? Inclusive na nossa área, especificamente educação física, nessa área de academia, o que mais tem são pessoas que têm informação, conhecimento não informação, e se sentem capacitadas para entrar numa sala e fazer sozinho ou sozinha. O pior de tudo é que aquele indivíduo que está lá na sala fazendo a tal da aula experimental é de inteira responsabilidade da academia e daquele que assina pela academia, no caso, o responsável técnico. Então, tudo que acontecer com aquela pessoa lá dentro da tal da aula experimental, estou sendo até redundante da tal da aula experimental, tudo que acontecer com aquele cidadão, né, com aquela pessoa, com aquele aluno ou aquela aluna lá dentro da academia, na tal da aula experimental, que eu vou repetir várias vezes, né, para dizer que eu sou extremamente contra, é de responsabilidade da academia e do responsável técnico. Mas não foi eu que prescrevi, mas ele que falou que queria fazer sozinho, não interessa. Juridicamente você é responsável. Vão lhe questionar o seguinte, por que você deixou? Aí eu queria saber qual a resposta que a academia vai dar. Se que se tem resposta. Qual o respaldo? Fundamentado em que você deixou ele fazer aula experimental? Depois que aconteceu um acidente, se o acidente for fatal, esquece. Quem ficou aqui é que vai ter que assumir a responsabilidade. Eu tenho certeza que nesse momento a culpa vai cair em cima da academia e do responsável técnico. Mas por que você é contra a aula experimental? Tá. Vou fundamentar agora para vocês, dentro da minha visão teórica aplicada à prática. Primeiro, não conheço o indivíduo, não sei das particularidades dele. Vou dar um exemplo, vamos dizer que ele seja hipertenso, cardiopata, diabético, né? Essas 3 doenças que fazem parte de um grupo de risco, que ele tem alguma lesão articular, problema no joelho, no quadril, tem um desvio postural acentuado. Como é que eu posso prescrever para alguém que eu não conheço? E outra coisa, existe a esperteza também do lado de algumas pessoas que usam da aula experimental uma maneira de ficar pulando de academia em academia, né? Então elas vão rodando academia, até completar 30 dias fazendo aula experimental. Se você não tiver um controle daquele que já fez aula experimental, ela até volta naquele lugar para fazer aula experimental de novo,
porque de repente, pelo fato de ter muitos alunos, você acaba não guardando, memorizando o rosto daquela pessoa. Por isso que eu sou extremamente contra a aula experimental. A aula experimental tira a qualidade do nosso trabalho. A aula experimental tira a nossa autonomia. Eu posso até perder, mas vou perder pelo excesso, mas com a minha consciência tranquila com Deus. Porque eu sei que eu quero oferecer o melhor. Eu quero mostrar para aquela pessoa que eu posso ajudá-la. O mais triste de tudo da aula experimental é quando a pessoa fala para você assim, eu quero ver as suas máquinas. Quer dizer, ela já desprezou totalmente aquele que vai mediar o conhecimento, aquele que vai prescrever. Não interessa o professor da sala, mas sabe por que ela fala isso? Porque ela já está acostumada com os métodos self-service, daqueles profissionais, né, que mancham a imagem da nossa profissão, que fazem aquele atendimento básico de primeira semana e depois abandonam o aluno. Aí o aluno começa a olhar para a aparência da máquina. O que adianta uma máquina se não tiver um profissional para prescrever? Tem um vídeo aí rolando na internet de um cara famoso aí no YouTube que mostra e parabeniza os professores de educação física pelo dia do professor de educação física, que foi sábado, e diz que nos Estados Unidos é uma mega infraestrutura, mas não tem profissional na sala para orientar. Ele ainda filma o pessoal destruindo lá a academia e destruindo também coluna vertebral, fazendo lá um monte de coisa errada. E aqui no Brasil, né, a lei diz que tem que ter na sala um professor, só que nós não fazemos valer a presença do professor na sala. Mas nem sempre o professor tem autonomia para não deixar a tal da aula experimental acontecer. Porque o dono da academia, que é um empresário, que tem visão lucrativa, não sou contra, né? Ele quer volume. Ele quer volume sem qualidade. Ele poderia ter volume com qualidade. Ele poderia convencer o aluno de comprar o serviço dele, mostrando para o aluno que ele vai entregar um resultado. Só que é o modismo. Aí abre-se N academias, uma do lado da outra, sem qualidade nenhuma, com a tal da aula experimental, aí começa a ter disputa no valor. Meus colegas de profissão, ninguém pode procurar você porque você é o mais barato. Tem que procurar você porque você é o melhor, sem soberba, sem achar que você é melhor que alguém. É o seu esforço que vai gerar isso, né? Seu modo de ser, agir, pensar. É a sua aplicação da teoria na prática que vai convencer as pessoas que a aula experimental é um risco, até para personal dar aula experimental. Quando você aplica no aluno aquilo que está dentro do projeto de trabalho e ele vê aquilo que você está fazendo, gera confiabilidade. Quando você argumenta e mostra para ele a importância que você tem na prescrição e que o tal do experimental não tem condições de você oferecer nada a curto prazo, a não ser experimentar a máquina, que é tudo igual, né? Isso faz ainda mais forte a nossa profissão. Agora, todas as academias oferecem aula experimental. A minha, onde eu trabalho, que tem uma proposta, né, de trabalho, nós não oferecemos aula experimental. E quando a pessoa chega para perguntar se tem aula experimental, eu dou uma explicação técnica e mostro para ela o prejuízo. Alguns alunos já fecham na hora, porque vem a confiança e o conhecimento que eu tenho para garantir que a aula experimental pode ser um prejuízo para ela. Outros não, já vão para outro lugar. Sinto muito se outros estabelecimentos trabalham assim. Eu não trabalho assim. A gente tem que conscientizar que nós temos papel importante na sala de musculação. Somos nós que detemos o conhecimento. Eu sei que é difícil para alguns profissionais aplicarem aquilo que eles sabem na prática, porque algumas academias não deixam, porque as ordens vêm de cima para baixo e não é do interesse daquele que detém o poder naquele momento ali, naquela instituição ou naquela empresa, que esse trabalho seja aplicado. Então deveria ter uma estrutura humana, né, de material humano, onde todos trabalhassem de maneira coesa, para que se viesse de manhã, viesse à tarde, viesse à noite, tivesse o mesmo padrão de atendimento e tivesse uma pessoa que pudesse coordenar isso.
e que banisse essa tal da aula experimental. Já pensou você colocar um cardiopata numa esteira, de repente nem ele sabe que é cardiopata, né? Nem ele sabe que é hipertenso, porque tem algumas doenças que estão silenciosas, ele vai lá e coloca uma velocidade muito alta por conta própria, porque está acostumado a correr e pá, acontece um acidente. Espero que isso não aconteça com ninguém, mas nós temos que prevenir. De repente você vê uma embalagem legal, mas você não sabe como é que está o conteúdo dela. Pode ser que tenha algum problema. Nós não podemos trabalhar na axiologia, no eu estou sentindo. A nossa memória, ela é capaz de absorver muito conhecimento, mas tem muita coisa que você tem que anotar, você tem que ir lá, sistematizar, senão você esquece. Você não pode prescrever com prescrição de corredor, ficar perguntando para o aluno o que ele quer no corredor, o que ele quer fazer, qual que é o objetivo dele. Como é que eu vou traçar o objetivo se eu não tenho dados? Como é que eu vou traçar o objetivo se eu não tenho nada planejado? Aí vem aquele planejamento de corredor. Aí o que acontece? O professor passa a não ter mais importância na sala. Principalmente para aqueles que querem a tal da aula experimental. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta dando sequência nesse assunto que eu acho que é muito importante para os profissionais da área. Você pratica exercícios e não tem resultados? Está cansado de academias que lhe orientam apenas na primeira semana? Não tem ciclo de treinamento? Sua ficha continua a mesma? Nunca avaliaram seu percentual de gordura, massa magra, condição cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade? Podemos ajudar você a alcançar os seus objetivos. Academia Corpo Treinamento Personalizado, Rua CP3, Celina Parque, próximo à Caixa Econômica Federal. Informações 3247-5291. Dia 7 de setembro, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, o evento mais aguardado do ano. Conferência Não Pare. Presença confirmada dos pastores Lucinho Barreto, André Torres, Isaías Saad, Glauber Suzana. Conferência Não Pare 2018. Ingressos também pelo Eventbrite. Informações 62-3296-6092 ou 62-98444-2874. Conferência Não Pare 2018. Oi, você, atenção, hein? Você quer dinheiro? Você precisa de dinheiro, você quer R$150, eu disse R$150? Então anote a cada hora tem o som da trombeta, e quando a trombeta soar, você anota o dia e o horário e se inscreva no site www.radioedificai.com e você vai concorrer no último dia do mês a R$150, então anote. E todos vocês, claro, todos vocês que participarem vão concorrer toda sexta-feira aos brindes da semana. Cadastre-se. Você está ouvindo Exercícios Físicos para uma Vida Saudável, com Adriano Mota, personal. Voltando então à questão da aula experimental, nós temos que fazer uma reflexão sobre a aula experimental. Né? Aula experimental em academias, aula experimental de crossfit, aula experimental em todas as áreas. Tem que fazer uma avaliação. Quando eu falo tem que fazer uma avaliação, não é avaliação física não, quero dizer fazer uma avaliação, se repensar essa questão de aula experimental. É um risco para o profissional e é um risco para a empresa também. Vira e mexe, tem notícia, fulano morreu, correndo na esteira. Mas por que ele morreu? O que aconteceu? Será que ele colocou uma intensidade muito alta? Porque tem gente que chega na academia, entra, do jeito que entra, sai, não conversa com ninguém. E os professores também não têm a comunicação básica para se relacionar, para criar vínculo. Peraí, esse cara não está conversando comigo, deixa eu ir lá falar com ele. Deixa eu tentar convencer ele da minha importância na sala. Ninguém fala nada. Depois fica reclamando, eu ganho tão mal, mas você não faz a diferença. Você está entregando o que os outros estão entregando.
Você quer fazer a diferença? Faça o que os outros não estão fazendo. Você vai sofrer? Vai. Mas você vai deitar e vai colocar a cabeça no travesseiro tranquilo com o dever cumprido. Não me arrependo de trabalhar da maneira correta. Não me arrependo de não ter aula experimental. Não me arrependo mesmo. Tá? Você está perdendo dinheiro. Eu posso perder 1 ou 2, mas eu ganho 10, 20, 30. Deus levanta muito mais e traz para a gente lá, com certeza. Pelo fato da nossa honestidade da aplicação do conhecimento da nossa área. Esse é um feedback que eu dou aí para os profissionais. Converse aí com o dono da sua academia, se ele não for da área. Explica para ele. Né? Fala para ele montar uma sala de avaliação aí. Vai valorizar ainda mais você. Se especialize nessa área. Não fica trabalhando no método self-service, não. A nossa área é uma área de conhecimento, uma área de prevenção. Eu fui dar uma palestra numa escola, pasmem, ninguém queria fazer educação física, porque não sabia do papel do professor de educação física. Acha que a educação física é só bola. Não sabe que nós temos uma importância gigantesca dentro da área, principalmente prevenção. O exercício é o verdadeiro plano de saúde. O plano de não ficar doente. O outro é o plano hospitalar, que você só usa quando está doente. Então não é plano de saúde, é para ter qualidade no atendimento. Já cansei de falar isso aqui. Se nós soubéssemos o nosso papel dentro da sociedade, e se a gente mostrasse com clareza a nossa importância, com certeza nós teríamos uma classe muito mais forte. Agora, os empresários estão dominando a infraestrutura e contratam a mão de obra, e a mão de obra não tem interesse em aplicar, em crescer, aí nós ficamos aí comendo na mão desse povo, desse pessoal. Tá? Não citei nome de ninguém, não citei nome de academia nenhuma, mas se serviu a mensagem, né, vamos tentar fazer diferente. Quem sabe essa semente que é plantada vai gerar frutos a longo prazo. Porque, com certeza, eu não vou estar aqui para ver essa transformação, porque isso parece que é histórico. É um paradigma que não consegue ser quebrado. E não é só dentro da academia, não. Na escola também. Tem muita gente enfrentando dificuldade dentro da escola. Porque quer fazer diferente e não consegue. Ou então o sistema corrompe. Não deixa o sistema te corromper, não. Eu tenho certeza que você trabalhando certo, você vai plantar semente. E essa semente vai gerar fruta a curto, médio e longo prazo. Que Deus abençoe a todos. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui com um tema mais importante importantíssimo, né, sobre a nossa área e falando sobre saúde também. Fiquem todos na paz do Senhor. Você está ouvindo a Rádio Edificai.com, um veículo de comunicação da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações sobre os cultos, ligue 62 32 96 20 73. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia. Pastores, Reverendo João Antônio de Araújo e Pastora Maria. Faça-nos uma visita. De segunda a sexta, pela Rádio Edificai.com.